Na segunda-feira nós vamos começar uma campanha que tem um título muito forte. Ela tem um título de As Promessas de Deus. Irmãos, nós não podemos nos acomodar apenas com a promessa. Deus faz a promessa, mas ao fazer a promessa, Deus nos coloca diante de situações para nós nos aperfeiçoarmos, nos fortalecermos para viver essa promessa. Deus, Ele não ia nos dar algo para nós sermos abençoados e depois perdermos a bênção. Deus quer que nós, ao receber a bênção, tenhamos a capacidade de administrar essa bênção e saber como fazer para não perdê-la. E eu cito aqui, por exemplo, quando a mãe de José começou a fazer a capa dele e não conseguiu terminar, ela faleceu antes, no parto de Benjamim. Jacó terminou a capa. Eu entendo com isso que aquilo que Deus tem colocado em andamento na minha e na tua vida vai acontecer. Porque se quem tinha que cumprir não cumprir, Deus vai levantar outro para cumprir. Só que a capa de José era uma capa colorida, diz a palavra, multicolorida, muitas cores. Era uma capa que trazia as alegrias da diversidade das cores, mas no meio da diversidade das cores estava também a diversidade da vida. As muitas situações que José iria enfrentar ao longo da sua vida, para que se concretizasse aquele sonho que Deus deu a ele. E aí essa capa, ela provocou inveja. E olhe, presta atenção, toda vida que Deus te der uma promessa, Deus fizer uma promessa a você, essa promessa vai despertar inveja. Quando Deus deu essa promessa a José através daquele sonho, a luta começou quando o sonho foi revelado por ele mesmo. A alegria, a euforia de José de falar do sonho, de falar daquilo que Deus tinha para fazer na vida dele, provocou em seus irmãos uma inveja triste, terrível. E José, tadinho, passou por toda aquela situação que vocês conhecem. As situações que estão narradas na palavra, a cisterna, o mercado escravo, a casa de Potifar, a prisão, tudo aquilo até chegar no trono. Ele não tinha promessa? Mas olha as etapas. As etapas, elas fazem parte da promessa. As lutas fazem parte da promessa. Davi escolhido por Deus para reinar, veja o processo que ele passou. Foi um processo difícil. Davi teve que se esconder no meio das cavernas, no meio do deserto. Davi, que antes já sofria a humilhação dos seus irmãos por não ser aceito na casa do seu pai Jessé, agora ele não tinha nem casa mais, ele morava no campo dos pastores, lá no campo de Boaz. Mas agora, pastora, depois da promessa, Davi foi morar no meio do nada. Então você diz, Deus, como é que pode? O Senhor me prometeu e agora eu estou aqui no meio do nada? Toda promessa vem acompanhada de provas. E essas provas não são nada mais, nada menos do que ensinamentos de Deus para nos preparar para viver a promessa. Já pensou se alguém chegasse para você, entregasse a você um diploma de medicina e dissesse, você é médico? Como assim? Eu não sei nada, não sei nem fazer um curativo. Eu nunca me sentei num banco de faculdade. Você ia estranhar. Mas se alguém dissesse, eu vou te preparar para fazer o vestibular, para cursar o curso, para passar todos aqueles anos estudando, depois você recebe o diploma, você diz, é um método normal. Pois o método normal, o método padrão de Deus é preparar os escolhidos. Já viu aquele ditado que diz que Deus não escolhe os preparados, mas prepara os escolhidos? É a mais pura verdade. Daniel, a cova dos leões foi uma lição, foi uma prova, da qual ele saiu aprovado. Sadraque, Mesaque e Abdenego, a fornalha ardente aquecida 7 vezes mais, foi uma prova, da qual eles saíram aprovados. Porque não negaram o nome de Deus, porque não desistiram da sua fé. Eu quero nessa mensagem dizer para você que mantenha-se na promessa.
E a promessa, ela tem lutas também. É como se Deus lhe entregasse algo muito delicado que você tivesse que proteger para não deixar aquilo cair. Uma cúpula de vidro com um grande tesouro dentro e você guardando, e todo mundo que chega perto diz: não encosta não, não encosta não, não encosta não, pode quebrar minha promessa, não encosta não. Assim foi com Davi. Davi, ele estava fugindo de Saul e seu exército e já batalhava contra os inimigos de Israel nas fronteiras de Israel. José estava preso, mas na prisão José era profeta, decifrou o sonho dos copeiros. José era fiel, rejeitou o amor com a mulher de Potifar, com adultério. A promessa exige isso, compromisso com Deus. Nós vamos começar nessa segunda-feira uma campanha chamada As Promessas de Deus. E não espere nessa campanha você ouvir só palavras: você vai vencer, você vai receber, abra a tua mão, está aqui. Não, você vai aprender como fazer para agradar a Deus, para receber o cumprimento da promessa. Você acha que Deus seria irresponsável de nos dar algo, a mim, a pastora Ângela, a você, algo que nós não soubéssemos administrar, algo que a gente não soubesse receber com humildade, entender que foi Ele que deu, que é dele, que nós somos também dele? Claro que não, né? Deus não ia fazer isso. Se nós temos sabedoria para entender isso, imagine Deus, que é a sabedoria suprema e absoluta de todo o universo. Promessa, P, tem prova, P de prova. A promessa de Deus vem acompanhada de prova. Agora tem um detalhe: as provas fazem parte do crescimento daquele que recebe a promessa, para que ele não perca a promessa, para que ele valorize a promessa, para que ele tenha a promessa na sua vida. E cada promessa de Deus na sua vida, ela vai vir acompanhada de outras promessas. São estágios, sempre crescentes, sempre melhorando, sempre aumentando, sempre melhorando, porque Deus é assim. Deus, ele é um exímio professor. E no meio de todos esses ensinos, hoje ele está falando na minha boca, dizendo a você: prepara-te para viver a promessa. É isso aí, pastor Ângela. Glória a Deus. A gente ama, né? Ouvir Deus falar promessas, a gente ama falar das promessas, mas a gente precisa lembrar do se das promessas, né? Se obedecerem, se manterem cumprindo aquilo que o Senhor quer. Por quê? Porque Ele é fiel. A palavra diz que quando o Senhor fez a promessa a Abraão, por não haver ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo. Ele é fiel. Nele nós podemos confiar. Quando a gente fala de processo até a chegada da promessa, às vezes a gente pensa só nos levantes, né, pastor? Nas perseguições, no que vem para nos entristecer ou fazer a gente desistir, as tentações. Mas calma, a gente tem que lembrar também que nesse processo da promessa existe algo que a gente nunca pode esquecer, que é o moldar de Deus, o trabalhar de Deus em nós, em quem vai receber a promessa, em quem vai viver a promessa. Quando a gente vê, por exemplo, a história de Davi, como o pastor já trouxe os exemplos de Davi e de José, Davi poderia se achar o cara, porque matava ursos e leões para defender as ovelhas de seu pai. Deus o escolhe, unge ele vai lá, logo já derrota o gigante Golias, mas ele derrota em nome do Senhor. Ele nem consegue ir e aceitar a armadura de Saul, vai com o que tem, com as armas que tem, porque está confiando em Deus e na habilidade que Deus deu a ele para vencer. Aí nós aprendemos que Deus vai nos usar naquilo que Ele já nos tem dado, na habilidade do que o Senhor já tem colocado em nossas mãos. No caso de Davi, era a funda, as pedrinhas. E algo que eu aprendo é que o Senhor não ensina a gente a ser rei, Ele ensina a gente a ser servo. Rei é Ele. Mas Davi foi rei, irmã. Davi sentou no trono, mas Davi teve que aprender que em todo tempo ele foi colocado no trono para servir. Eu acho muito lindo o Salmo 23, porque ele fala do bom pastor
E ali no vale de Elá, o que Davi está fazendo é se colocando como representante do bom pastor para defender o rebanho do bom pastor, o povo de Israel. Então ele entende que está numa cadeira como essa, eu cheguei ao trono como rei. Davi era um guerreiro e não era para ele deixar de lutar. Deus usou ele como um rei, guerreando, defendendo o povo, entende? A responsabilidade é bem maior. E Davi, ainda assim, tão corajoso, ele podia confiar na sua coragem, pastor? Era assim. Ele estava lá, ninguém via, mas eu derrotava urso e leão. Não, ele confia em Deus. Por isso que ele passa por caverna de Adulão, por isso que ele se esconde em Deus, por isso que mesmo tendo como matar aquele que o perseguia implacavelmente, o rei Saul, ele não o faz. Davi foi tratado num processo de estar dependente do Senhor. E José? Irmãos, eu sou muito sincero em dizer, quando eu penso, Deus, se tivessem feito comigo o que fizeram com José, eu acho que quando meus irmãos chegassem, eu dizia, eu não quero dar um pingo de arroz para vocês. Porque o coração ia estar como? Amargurado. Durante o tempo que José passou de um processo de sofrimento, de se manter fiel a Deus, de não pegar nenhuma bandeja, e de onde ele está, ele entender que Deus estava com ele, irmão, ele foi tratado para entender, quando seus irmãos estivessem diante dele e se cumprindo a visão, o sonho que Deus lhe havia dado, ele entender que tudo aquilo cooperou para se cumprir o que Deus já tinha ordenado e que tudo aquilo era para a conservação da descendência do povo de Deus. Aleluia. Sabe? Porque o nosso coração chora, a gente se machuca demais, pastor. E para José fazer o que ele fez, olhar para os irmãos e dizer, não vou brigar não. Olha, Deus pegou o mal que vocês me fizeram e transformou em bem. Ei, tem que estar com o coração muito limpo, pastor. Tem que estar com o coração muito aquebrantado em Deus para poder agir dessa forma. No momento que você está no topo, Deus não vai te colocar na cadeira de honra para você olhar para alguém e dizer, olha o que Deus fez comigo. Não, olha aí para a grandeza do Senhor. Aleluia. O que Deus fez para se cumprir o propósito dele. É o propósito de Deus. É total dependência do Senhor e compreender o que Deus está fazendo no tempo do nosso processo. Você veja que no capítulo 7 de Atos, Estevão está lá pregando e ele está falando de José. E ele diz, e Deus era com José. Então, entender que Deus é conosco no processo. Ah, mas irmã, Deus fez uma promessa linda. Pensa aí, Deus fez uma promessa linda. José lá vai chegar governador. José nem sabia do que se tratava quando Deus lhe dá o sonho, mas era uma promessa de algo muito grande. Os irmãos se curvam diante dele. O pai diz, como assim? Bom, eu vou guardar isso no meu coração. Até Jacó ficou meio que duvidoso, mas ele disse, mas eu vou guardar isso no meu coração. Para não duvidar da promessa, eu vou guardar no meu coração. Se for de Deus, vai se cumprir. E aí de repente você passa por todas essas lutas. É como você dizer, Deus, não tem nada acontecendo de acordo com o que o Senhor mostrou que vai acontecer comigo. Deus dizendo, você está no processo. O processo não mostra onde você vai chegar. O processo mostra você sendo trabalhado para chegar àquele lugar. Aleluia. Aleluia. É desse jeitinho, irmãos. É nesse trabalhar de Deus. Então não esqueça que no processo não é só Deus olhar para você e fazer você contemplar que as muralhas vão cair, que os levantes não vão adiantar, porque Deus é maior na sua vida. Não é só você olhar e dizer, não adianta me perseguir, porque Deus falou e vai acontecer. É você olhar durante o processo e dizer, Deus, eu sei que eu estou melhor do que o que eu estava. O Senhor está me aperfeiçoando. O Senhor está me fazendo entender que não é pelo meu merecimento, não é pela minha capacidade, não é pela minha força, é pela tua bondade, misericórdia, poder e fidelidade. É Ele fazendo. Porque quando se cumpre a promessa, não é para você dizer, eu sou o cara, eu estou nesse lugar. É para você dizer, Deus é grande e poderoso, Ele é fiel. Assim Ele mostrou
assim ele cumpriu. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura Deus Aleluia. falaria e não agiria? Porventura Deus prometeria e não cumpriria? É ele. Eu acho muito lindo quando eu vejo homens de Deus, mulheres de Deus que alcançam lugares tão honrados, pastor, né? A gente diz, está em lugares altos. Bom, você pode estar em lugares altos e nem ter honra. É verdade. Mas pessoas que têm honra porque olham e dizem assim, poxa, essa pessoa era para estar aí mesmo. Alcança esses lugares em que Deus coloca e diz, eu sei que não é por mim, é por Ele. É Ele. Eu vi um pastor um dia desse comentando, eu achei tão linda a simplicidade dele dizendo isso. Ele disse, não tem nada em mim. Não tem nada em mim. É Deus. É Deus. É graça, é favor dele, é só favor dele, é só favor dele, é só bondade dele para comigo. Então, amado irmão, amada irmã, tenha certeza de uma coisa. Se todos os dias nós nos rendermos ao Senhor para fazer a vontade dele e deixar ele agir em nós, é certo que você vai viver as promessas de Deus. Pastor disse uma frase que eu usei ontem, pastor. Quero mandar um abraço carinhoso para os pastores, para os irmãos queridos que nos receberam com tanto amor ontem, na festividade de 7 anos do ministério Nova Geração. Deus os abençoe em Cristo. Foi um prazer estar com vocês. E nós falávamos sobre isso, pastor. Ora, Deus não vai te entregar algo para você perder. E eu vou fechar dizendo isso, que eu fazia uma oração no início da minha caminhada e de vez em quando eu me lembro dela, eu preciso me lembrar mais. Eu falava assim para o Senhor, Deus, só me dá no tempo certo, que eu estiver preparada para mim não perder a minha bênção. Irmão, mas quando eu fazia essa oração, eu pensava, era melhor que eu não tivesse orado. Porque o negócio demorava mais, pastor. Sabe? Eu me lembro que tinha um rapaz que trabalhou conosco na comunicação aqui, né, quando a gente estava no secular, e ele tinha aceitado Jesus primeiro que eu. Só que ele aceitou Jesus e continuou trabalhando, né? Eu aceitei Jesus, deixei trabalho, deixei tudo e fui só servir ao Senhor. Aí, de repente, a gente viu aquele homem que estava lá embaixo, no fundo do poço, desacreditado, Deus colocando ele, irmãos, cada dia mais a gente só ouvia as notícias. O homem crescendo, Deus colocando ele em lugares, né, que ninguém esperava e honrando ele, pá. Sabe aquele pá, pessoa, pau, se achando. Ele não estava se achando, mas eu estava achando assim, nossa, olha aí, todo mundo olhando e dizendo, rapaz, olha aí, onde é que ele está agora? E eu dizendo, Deus, tu és poderoso, olha o que tu fez com esse homem, Senhor. Ninguém dava nada por essa criatura. Na hora que todo mundo abandonou ele, o Senhor chegou e colocou ele numa cadeira de honra. Aí eu disse, eita, agora comigo, olha, se o Senhor fez isso com ele, que nem abandonou tudo para ficar com o Senhor, imagina comigo, que deixei tudo para ficar com o Senhor. Quando eu disse isso, eu disse, Senhor, o Senhor fez com ele em 8 meses. Então comigo o Senhor vai fazer bem rapidinho. Senhor, irmãos, para que eu disse isso? Foi peia. Aí que o negócio demorou. E eu comecei a dizer, Jesus, não estou entendendo não, hein? Aí o Senhor disse para mim, Ângela, o tempo dele não é o seu tempo. O processo dele não é o seu processo. O que eu tenho com ele não é o que eu tenho com você. Aí eu, tá, Jesus, tudo bem, obrigado. Valeu aí, Senhor. Sabe aquela conversa que você tem com Deus, que você é tão... óbvio, você tem que ter uma sinceridade, que Deus sabe que é o que você está pensando. E aí quando eu fizer, Senhor, então só me entrega a minha bênção, Deus, quando eu estiver preparado. Irmãos, na primeira oração que eu fiz isso, foi 3 anos para receber algo. Mas aí eu entendi que vale a pena. Por quê? Porque você não perde aquilo que Deus lhe deu. Você vai estar preparado para receber, reconhecer que é Deus. E você vai dando glórias ao Senhor. Não fica olhando para a bênção do irmão, não. Se você olhar para a bênção do irmão, que seja olhando para se alegrar. E se alegrar com a vitória dele, que também é sua. Porque ele é teu irmão em Cristo Jesus. Mas não olha para a bênção do irmão comparando, não. Porque senão daqui a pouco você vai murmurar. E quem murmura não recebe bênção. Porque enquanto você está murmurando, você não tem como estar orando, adorando. Entende? Então adore ao Senhor e confie
no tempo do trabalhar de Deus. Ah, minha irmã, mas é porque Deus fez assim na vida de fulaninho, foi tantos anos. O tempo de Deus em Davi foi um, o tempo de Deus em José foi outro, o tempo de Deus comigo é um, o tempo de Deus com você é outro, mas está tudo certo, porque é o tempo dele para cada um de nós, nas suas realizações, nas suas preparações. Então, se você quer realmente ser abençoado, diga: Deus, age com pressa na minha vida, então eu já sei que o moldar do Senhor é grande. Ah, pastor, eu preciso dizer isso, eu falo que vou terminar e não termino, mas é porque o negócio é bom. Olha só, um dia, uma irmã chega para mim, uma bênção de Deus, e ela começou a dizer: Ângela, eu estou tão maravilhada com as coisas que Deus está fazendo, eu estou pedindo ao Senhor: Deus, calma, Senhor, tenha calma, porque é muita bênção, eu não suporto não. Aí eu, muito crente, cheia, né, da alegria no Senhor, eu disse: pois, irmã, eu digo para Jesus: pode mandar tudo que o Senhor quiser que eu aguento. Tudo é bênção, eu. Aí um dia, depois que eu falei isso para a irmã, passou uns dias, estou eu na Presidente Dutra, que, oh Deus, que gosta de falar comigo na tal da Presidente Dutra aqui em Mossoró, aquela avenida. Estou eu descendo essa avenida, irmãos, começou um movimento ministerial na minha vida. E naquele dia, descendo aquela Presidente Dutra, eu disse: Senhor, vai com calma nas tuas promessas, porque eu não aguento não. E eu me lembrei do que eu tinha dito para a irmã, e o Senhor me disse: Ângela, eu sei o tempo de derramar sobre vocês. Porque, irmãos, até para a bênção de Deus sobre a nossa vida, Ele sabe o tempo que a gente suporta. Aí você diz: irmão, mas como é que a gente pode não suportar o que é bom? Preste atenção, o pastor já disse aqui, que promessa tem comprometimento, tem responsabilidade. Talvez você diga: não, mas eu estou muito disposto. Sim, você vai estar muito disposto, mas Deus sabe como é que está todo o cenário da tua vida. Naquele tempo, a minha dificuldade de suportar as bênçãos de Deus é que eu não conseguia movimentar na minha vida familiar e no meu ministério ao mesmo tempo. Eu estava aprendendo como construir, sabe, esse cenário em que eu estaria muito envolvida no meu trabalho ministerial e muito envolvida com a minha casa, com a minha família, com o marido que ainda não entendia meu chamado. Você entende? Deus, Ele é perfeito, Ele encaixa as coisas de uma forma perfeita. Confie no trabalhar de Deus. Talvez você esteja vendo no processo que você está passando, no tempo da promessa de Deus, você esteja vendo um quebra-cabeça e você não consegue encaixar nenhuma peça. Mas entenda, quem encaixa as peças de quebra-cabeça, de cumprimento nas nossas vidas é o Senhor, não é você não. Eita. Não é você que trabalha em você, é Deus que trabalha em nós. Aí as nossas pecinhas estão lá, tudo desmontada, tudo desencaixada, ninguém consegue ver nada, pegar nada, tá tudo, sabe? Mas Deus sabe. Deus sabe agir e fazer tudo ficar como Ele quer. E contemplar tudo montadinho, planejado, se cumprindo conforme a vontade de Deus. Receba aí, seja abençoado por Deus em Cristo Jesus.